Se é para Jesus, você pode fazer melhor ainda. Aleluia. Boa noite. Shalom. Graça e paz. A paz do Senhor. Pode estar sentados. Que bom poder estar aqui com vocês hoje. Ontem nós estávamos juntos. Grande parte de vocês estavam conosco lá em Pinhais. Foi um tempo muito precioso. E hoje Deus tem nos trazido aqui. Quero agradecer a toda a equipe do SDA por estarem envolvidos e dedicando todo esse tempo, já há algum tempo nesse propósito. Obrigado pela oportunidade também. Para mim é uma honra estar aqui, uma responsabilidade estar falando com vocês. Eu já tenho caminhado em amizade com o pastor dessa casa há muitos anos, não é? Eu acho que desde quando ele não era pastor ainda. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por ver o que Deus está fazendo na nossa cidade, e com certeza isso é só o começo do que Deus tem para fazer. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e essa manhã eu fui acordado por Deus de uma forma tão interessante, porque todas as vezes que Deus quer falar algo assim, despertar algo no meu coração para gerar uma palavra, para gerar uma ativação, eu acordo com aquilo na minha mente. O Senhor me traz durante a noite, eu acordo, e eu acordei com uma palavra essa manhã, e a palavra, até no primeiro momento eu dei risada, mas é essa, e eu quero deixar essa primeira palavra com você, que eu tenho certeza que o Senhor estava falando comigo para todos nós, e a palavra é essa: ser-me-eis meus e minhas influências. Está na Bíblia. Eu falei, Deus, mas como assim? Está na Bíblia. Não sei se na tua, mas a palavra é essa: ser-me-eis meus influências. Eu acho que vocês não entenderam. Talvez essa seja uma das palavras mais faladas, uma coisa tão buscada por tantas pessoas nesse tempo. Mas Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão meus influencers, minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Tem jovem aqui? Tem algum influencer aqui? Tem alguma testemunha aqui? Ixi, nós estamos na semana do avivamento mesmo? Estou no lugar certo? Vou perguntar de novo aqui: tem alguma testemunha aqui? Esse tempo de busca de direcionamento, de poder, de unção de Deus para a nossa vida tem um único propósito. Não é fazer a gente sentir bem, é fazer a gente descobrir o propósito e se mover segundo o propósito de Deus. Eu quero trazer uma palavra a você nessa noite, e o tema dessa palavra é um avivamento impulsionado por uma cultura bíblica multigeracional. A palavra de Deus, o Salmo 78, 3 e 4, diz para nós assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Quando a gente abre também Malaquias 4, 5 e 6, nós vemos o propósito de Deus de conectar gerações, de ligar gerações. Ele diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o Antigo Testamento, ele termina com a demonstração de uma preocupação de Deus
em conectar o coração das gerações, não apenas as gerações, mas conectar o coração das gerações. Nós vemos a preocupação de Deus com relação à conversão, a mudança de rumo, a mudança de direção, a mudança de comportamento. E aí quando nós olhamos logo em seguida no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 até o 17, você percebe que há a transição no Antigo Testamento, Malaquias falando a respeito do propósito que Deus tinha, e a gente vê esse cumprimento se estabelecendo, essa profecia, o cumprimento dessa profecia se estabelecendo em Lucas 1, 13 a 17, quando diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diante disso, nós precisamos entender que quando João Batista vem e cumpre um chamado extraordinário de preparar o caminho do Senhor, nós vemos que as pregações de João Batista eram cheias do poder do Espírito Santo, eram cheias do poder de Deus, porque se não fosse, ela não seria capaz de transformar os corações. As pessoas não iriam, que não havia nada de belo em um homem que vivia quase como um ermitão, que comia mel silvestre, gafanhoto, vivia vestido com umas capas estranhas de peles e tudo mais. Ou seja, ele não chamaria a atenção alguma por causa do seu lifestyle, mas ele chamava a atenção por causa do poder e da unção de Deus que estava sobre a vida dele. A unção prometida para tocar e transformar o coração de gerações. A missão de João Batista, além de pregar o arrependimento, além de levar as pessoas a serem confrontadas com os seus próprios pecados, suas atitudes e principalmente com a sua religiosidade, nós vemos que a missão de João Batista era preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para o Senhor, e esse caminho que inaugura o reino de Deus na era presente. E uma das sinalizações que nós vemos desse reino foi prenunciada por João Batista, que é exatamente a conversão dos pais, do coração dos pais aos filhos, e a conversão do coração dos filhos aos pais. Esse é um tempo que nós precisamos entender que caminhamos nos mesmos caminhos de João Batista. Esse é um tempo que nós precisamos entender que a nossa mensagem precisa ser sobre o arrependimento, sobre a confissão de pecados, sobre perdão. Todo mover de avivamento, ele vem sempre carregado com um senso de compromisso com a santidade, com um senso de compromisso com os planos e os propósitos de Deus. E é por isso que quando nós olhamos a esse propósito de João Batista, era o propósito de converter gerações. Agora, uma pergunta: por que a conversão de gerações se acha tão necessária? Por que Deus trabalha exatamente nessa perspectiva? É porque na conexão de gerações, ou a conexão entre pais e filhos, há uma transmissão de bastão.
de uma geração para outra. E isso a gente chama de herança e de legado. É importante, é fundamental. Eu não vou viver para sempre. Eu preciso deixar uma herança e transmitir essa herança, esse legado para os meus filhos biológicos e os meus filhos espirituais. E é importante a gente entender que herança e legado parece ser a mesma coisa, mas elas têm uma ênfase totalmente diferente, porque herança é aquilo que os pais deixam para os seus filhos. Isso pode incluir bens, recursos e outras coisas mais. Herança é aquilo que os pais deixam para os seus filhos. Legado é aquilo que os pais deixam em seus filhos. Então, eu conheço pessoas que elas não herdaram nada, não levarão nada. Aliás, vou dizer para vocês, a maioria das famílias sacerdotais que eu conheço, onde os pais foram missionários, os avós foram missionários, os pais foram pastores, os filhos se tornam pastores. O que eu vejo, quando eles estão mergulhados mesmo no propósito de Deus, não vejo eles enriquecer e nem transmitir patrimônio gigantesco um para os outros, porque tudo que eles têm é para o reino e para o propósito. Então, o que nós precisamos entender, herança é bom, claro que é, irmão. Se você pode cumprir o seu chamado com recursos para tudo que você precisa, isso é excelente. Mas eu quero dizer para você, o mais importante para nós é carregar um legado que não independe de recursos, de finanças, de riquezas, independe de qualquer coisa nesse sentido. Uma frase me chama muita atenção, diz o seguinte: a eternidade, ela começa quando deixamos algo bom para quem vem depois de nós. A eternidade começa quando deixamos algo bom para quem vem depois de nós. Mas o que também nós precisamos entender é o seguinte: e quando não existe a conversão das gerações? E quando não há a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? O que é que acontece? Sabe, o que nós precisamos entender é que quando não há essa conversão, não há também a transmissão de bastão. E se não há a transmissão de bastão, e se não há essa conversão, a Bíblia diz que a maldição, ela vem. O que quebra a maldição sobre a terra, seja qual nível, o que você pensar a respeito do que seja a maldição nesse contexto, eu não tenho tempo aqui para desdobrar com vocês, mas o que quebra a maldição sobre a terra, e eu resumiria de uma forma bem simples: o pecado. A maior maldição que existe sobre a face da terra é o pecado. E o que quebra a maldição do pecado sobre a terra é a conversão do coração dos pais aos filhos e a conversão do coração dos filhos aos pais. Então, a maldição do pecado, ela cessa das gerações. Isso é forte, é poderoso. Então, o que nós precisamos entender é que quando não existe essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, bem como a transmissão de bastão, então vem uma maldição por causa do princípio quebrado. Quando a gente quebra um princípio, a gente é destruído pelo princípio, a gente é quebrado pelo princípio. Agora, eu quero que você preste bastante atenção. Eu estou falando sobre transmissão de bastão e não sobre tomada de bastão, tá bom? É diferente. Não é você tomar o bastão, não é você simplesmente passar à frente do que Deus tem preparado para você. O nosso coração precisa ser como o coração de Davi, que estava ungido, preparado, empoderado para ser o próximo rei de Israel, mas ele esperou o tempo dele, quando Deus iria fazer com que o processo de fato acontecesse. O grande problema é muitas vezes que nós não entendemos isso, nós não temos a paciência de entender que Deus está nos preparando com todas as coisas. Então, o propósito que quebra a maldição é a transmissão para a próxima geração. Agora, se uma geração não passar o bastão para outra, não haverá o legado, nem a herança bendita de Deus.
E aí muita coisa estará comprometida. Muito do que a gente tentou construir está comprometido. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes em alguns ministérios que eram centralizados em uma pessoa, que não tinha uma visão de discipulado, de compartilhamento de liderança, e que foram eficazes por um tempo, mas de repente começam a morrer por faltarem sucessores, que não houve então essa conexão. Então, qual é o desafio que nós temos? E hoje eu quero estar aqui para instigar você a pensar sobre isso, porque nós estamos aqui e eu posso perceber que, claro, a massa é jovem, mas nós temos aqui uma estrutura de pessoas maduras também. Amém? Quantos com mais de 40 anos nós temos aqui hoje? Quantos com mais de 40 anos? Levanta a mão de verdade. Quantos com mais de 40 anos? Ok. Agora, quantos com menos de 40 anos? Uai, tem gente que não tem idade, ou está com vergonha? Ok. A massa é jovem, mas a base é madura. É isso que faz uma igreja forte. E eu fico feliz de poder perceber essa massa jovem aqui, por entender, estar buscando de Deus o que é que o Senhor tem para a minha vida. Então há um desafio, e o maior desafio é o desafio da comunicação intergeracional. Deus está trazendo, não esqueça do tema da nossa ministração, e o tema é um avivamento impulsionado por uma cultura multigeracional. Para que haja um avivamento impulsionado por uma cultura bíblica multigeracional, é preciso um diálogo intergeracional, que as gerações dialoguem. E o que isso significa? O primeiro desafio na comunicação intergeracional encontra-se na família biológica. É o pai conversar com o filho, é o filho conversar com o pai, com pessoas de épocas tão diferentes, de criações diferentes, de situações diferentes. Então, esse é um grande desafio, e a gente vai perceber que existe uma maldição da nossa nação, e uma maldição na face da terra, porque gerações não conseguem se conectar, e porque existe uma geração sem pais. A paternidade é uma carência tremenda, porque é a falta de paternidade que leva ao crime, a falta de paternidade que leva ao pecado, a falta de paternidade que leva muitas vezes à dúvida a respeito da identidade de gênero, é a falta de paternidade que estabelece todas essas coisas. Mas existem alguns que não têm pais porque o pai não reconheceu. Existem alguns que não têm pais porque o pai abandonou. Mas existem alguns que não têm pais porque o pai não se conectou. E esse é o grande problema muitas vezes dentro da igreja. Famílias bonitinhas, arrumadas, ajustadas, que vão para a casa do Senhor, pai, o filho e às vezes até o neto, mas e quando fala a respeito de se conhecem um ao outro, se sabem qual é o sonho do outro, que sabem qual é o propósito um do outro, sabe, essa comunicação é fundamental, e é por isso que o Salmo 78, de 1 a 7, nos mostra um quadro tremendo do impacto que existe quando as famílias realmente elas têm esse entendimento da comunicação. Escutai, meu povo, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Presta atenção nisso. O que ouvimos, o que aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos. Nós contaremos a geração vindoura, os louvores do nosso Senhor, e também o seu poder, e também as maravilhas que Ele fez. Pois Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou os nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem
em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. É muito forte isso, contar as maravilhas do Senhor de geração em geração. Deixa eu dizer para você, aqui nós estamos falando de, então vou abrir a Bíblia, vou ensinar a Bíblia, vou fazer o culto devocional, glória a Deus, isso, faça. Mas eu quero que você entenda que você precisa contar a história da sua família também. A história da sua vida, de como Jesus te resgatou. Seus filhos precisam saber que um dia você teve um batismo de fogo. Os seus filhos precisam saber que um dia você foi visitado por Deus. Os filhos precisam contar para os seus pais. Alguns filhos estão aqui, os pais não estão. Tem que chegar em casa e dizer para os pais o que vocês viram, experimentaram, sentiram de Deus aqui nesse lugar. Ser-me-eis influencers, ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe, em toda parte, em todo lugar, mas começa dentro da nossa casa. O avivamento não começa no altar da igreja. O avivamento começa na sala e na mesa da minha casa, junto com a minha família. A palavra testemunho, ela significa faz de novo. Faz de novo. Às vezes a gente pensa, e o que eu quero que milagres envelhecem. Milagres não envelhecem. Deixa eu dizer para você, milagres que Deus fez na sua vida, quando você era criança, adolescente, jovem, precisam ser contados de novo. Você precisa contar nas redes sociais o que Deus fez com você há 40 anos atrás. Você precisa contar dentro da sua casa, você precisa contar para os irmãos da célula, do grupo pequeno, do grupo de comunhão que você participa. Você precisa contar, porque quando você conta o que Deus fez na sua vida, você está realizando de novo aquilo que Deus fez, pelo poder da fé, pelo poder do testemunho, pelo poder da palavra. É o poder do Espírito que está sobre nós. Que visão maravilhosa. Eu quero ser esse pai, eu quero continuar sendo esse pai, do texto do Salmo 78. Eu quero contar os meus milagres, eu quero contar o que Deus fez, e o que Deus está fazendo, e as promessas que Deus tem feito. Eu quero contar aos meus filhos, aos meus netos, as obras admiráveis que o Senhor tem feito na minha vida, para que eles contem aos seus filhos. Eu tenho o privilégio de ter 3 netos já. Apesar de parecer mais jovem do que o Mazepa, que já tem 40, eu quero dizer para você assim que Deus me deu a graça, eu tenho 3 netos. Todos eles são apaixonados por Jesus. Sabe, eles brigam para orar na mesa. Agora é eu, outro dia é eu, eles competem por isso. Mas ontem eu tive uma experiência muito impactante. Um missionário de Moçambique esteve na nossa casa. Ele é o líder da nossa missão em Moçambique. E ele esteve na nossa casa, ele é moçambicano e tal. E a primeira vez dele no Brasil, os nossos filhos, os nossos netos não os conheciam. Daí, meus netos estavam lá. E aí, de repente, vem o Gabriel. E o Gabriel olha para ele, eu falo, se apresenta para ele. Ele diz assim: eu sou o pastor Gabriel. 6 anos de idade. Eu falei, como? Eu falei, como que é? Ele não entendeu. Eu sou o pastor Gabriel. E ele continuou: eu oro por missões todos os dias. Eu oro por vocês todos os dias. Eu oro pelas crianças. Eu oro pelos pastores. Eu não deixo de orar. E ele foi enfático dizer: eu oro quando levanto. Eu oro quando almoço, eu oro quando janto, e eu oro quando vou dormir pela África, pelas crianças da África, pelos missionários da África. Ninguém pediu para ele fazer nenhuma questão a respeito disso. Outro dia, nós estávamos num tempo de oração na igreja, num momento de apelo, estávamos todos lá, quebrantados, tocados por Deus, e ele estava lá.
E aí houve um momento de oração, de imposição de mãos, a gente de joelhos e tudo mais. E aí ele começou a chegar nas pessoas e dizer: posso orar por você? E claro, e aí ele começava a orar: Senhor, perdoa os pecados. Foi lá para a pastora líder da intercessão da igreja: perdoa os pecados da pastora Márcia. É tipo na unção de Elias, é tipo na unção de João Batista. Uma geração contará às outras gerações os feitos e as maravilhas do Senhor. Sabe? Por isso, hoje a gente até usa os vídeos, algumas imagens dos cultos que tiveram no SDA passado e coisas e tal. Mas eu sugiro aqui, eu faço a sugestão que tenham pequenos testemunhos, mesmo em vídeo, para contar o que Deus está fazendo nesta geração, de um ano para o outro. Uma geração contando para outra. Porque nós precisamos entender esse propósito de Deus. Que filhos que ainda nem nasceram, eles já começam a ouvir profeticamente o que está sendo dito. Então, o cerne do avanço do evangelho, do crescimento da igreja, está exatamente no chamado aos pais para inculcar no coração dos seus filhos o amor a Deus e a sua palavra. O que é mais importante exatamente para o crescimento, para o avanço, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, são os pais inculcando na mente e no coração dos seus filhos a responsabilidade de amarem a Deus e amarem a sua palavra. O segundo desafio da comunicação intergeracional está na família de Deus. Nós falamos da casa, pai, mãe, filhos. Mas veja só, a igreja, ela foi criada por Deus para ter uma visão intergeracional e multigeracional. Os discípulos, quando eles compreenderam isso, o primeiro passo que eles deram foi exatamente nesse sentido, quando lá em Atos capítulo 2, quando ali nasce a igreja, quando é o lançamento oficial da igreja, Pedro, ele pregou um sermão magnífico, e o principal assunto de Pedro era arrependimento. Então ele diz assim: arrependei-vos, Atos 2:38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para tantos quanto o Senhor os chamar. Eu pergunto, Pedro entendeu ou não entendeu a visão intergeracional da igreja? E aí que nós precisamos entender que o que nós estamos construindo e fazendo hoje, talvez nós só vamos colher na eternidade. Outros colherão. E é importante a gente entender esse princípio de Deus para nós. Veja bem, caminha comigo. Seus pais, você, seus filhos e o mundo. Essa é a visão de Deus. Seus pais anunciam para você, você anuncia para os seus filhos anunciam para o mundo, anunciam a próxima geração. E uma das coisas que a gente vai entender é que o próprio testemunho da transformação da família já vai ser uma pregação sem palavras. Quando uma família ela se torna uma referência, motivo de admiração por outras pessoas, pelo amor a Deus, pelo relacionamento com Deus, isso é poderosíssimo, isso é transformador. Então, esta é a ação que nós encontramos, uma ação quádrupla no Evangelho, que encontramos de capa a capa nas Escrituras. Pais, você, seus filhos e o mundo. Uma geração, diz um sábio que uma geração constrói, a outra geração desfruta, e a terceira geração destrói.
Isso se a visão não for proclamada e se não for estabelecida. Vou dizer de novo: uma geração constrói, a outra geração desfruta, e a terceira geração destrói, se a visão não for compartilhada. Então cabe a nós, cabe a eu e a você transmitir de geração em geração aquilo que Deus tem nos dado a carregar. Cada um de nós carrega algo importante e especial. O terceiro desafio da comunicação intergeracional encontra-se na liderança espiritual também. Aqui que é o grande desafio que nós temos, nós pastores, líderes, discipuladores, que é o desafio de ter ações corretas no processo do discipulado. Porque discipulado é mais do que uma sala de estudo com verdades bíblicas importantes para a vida de cada um. Nós vamos perceber que a proposta bíblica para o discipulado é a proposta de parceria intergeracional. A proposta bíblica para o discipulado é desfazer a desconexão, é destruir a independência e unir a sabedoria e a experiência do líder maduro e pai espiritual ao entusiasmo e ousadia do jovem, viabilizando e acelerando o cumprimento da promessa do avivamento. Então é andar juntos, caminhar juntos, líderes maduros, experientes, que compartilham e também recebem e são animados, entusiasmados para cumprir o seu propósito. Nós somos andamos juntos. Talvez um dos grandes desafios, ou o maior desafio para o reino de Deus, para que o reino de Deus vá mais rápido, para que ele alcance mais lugares, para que haja uma excelente reprodução nas esferas de influência da sociedade. Exatamente esse entendimento. Nós não fomos chamados apenas para lustrar cadeira e banco de igreja, nós fomos chamados para ocupar os lugares de influência da sociedade. E a gente precisa incutir isso na vida dos nossos filhos. Se hoje nós olhamos para o Brasil e nós ficamos envergonhados, chateados, revoltados, porque na parte mais alta desse país, seja do governo, seja da justiça, existem ímpios, malignos, que estão destruindo a nossa nação. Nós somos culpados por isso. Pais que não impulsionaram os seus filhos para seguir na carreira jurídica, dizer: vai, você tem um chamado e um propósito, você precisa, vai, segue a sua missão, cumpre o seu chamado. Nós temos às vezes dificuldades com política, porque a politicagem é uma coisa terrível quando invade o meio das igrejas, e por essa razão às vezes a igreja negligencia esse papel. Existe no meio de vocês aqueles que serão os próximos vereadores de Pinhais. Aqui nesse meio aqui, existe aquele que vai ser prefeito em Pinhais. Eu não sei quando, mas eu quero dizer para você, um dia alguém vai se levantar e pedir no SDA para dizer assim: eu estava lá quando a palavra foi liberada. Mas eu quero dizer para você, eu estou aqui impulsionando, dizendo: vai e faça. Você vai errar, você vai ser criticado também, você vai viver muitas situações, mas se Deus tem te chamado para esse propósito, que assim seja. Quem sabe o Senhor não está levantando outros deputados, presidentes. Nós precisamos entender que o chamado de Deus não é para a gente ser um gueto, não é para a gente ser um grupinho de pessoas, mas o reino de Deus, ele cresce sobrenaturalmente, ele é potencializado pelo poder do Espírito Santo que leva a essa multiplicação. O que nós precisamos entender é que a comunicação é que faz toda a diferença. Estamos no meio de um transicionamento profético da história, eu não tenho dúvida disso. Há tantas coisas acontecendo simultaneamente no mundo, na política, na economia, nas relações profissionais, há tantas coisas acontecendo. Nós acabamos de passar por uma pandemia.
O que eu quero dizer é que nós precisamos entender que Deus está levantando e Ele precisa de líderes que estejam preparados para trabalhar nesta geração. É importante a gente entender que isso repercute no processo de comunicar a verdade, de comunicar a visão, de comunicar o propósito. Há uma necessidade urgente de a gente decodificar qual é a linguagem dessa geração. O que é que toca o coração deles? O que é que vai nos levar a ter um acesso direto ao coração dessa geração, sem as interferências culturais? E o que nós vamos sempre entender é a nossa comunicação estar linkada com os céus, receber de Deus. A nossa comunicação está linkada com os nossos líderes espirituais, com os nossos discípulos, com os nossos irmãos. E nós estamos preparados para falar do amor de Deus para aqueles que necessitam. Uma das dificuldades dos líderes atuais entre os 40 e 60 anos é que não conseguem transitar e entender essa geração veloz que veio. Sabe, a gente até um tempo atrás estava falando de geração X, daí de repente fala de geração Z, aí de repente acabou o alfabeto e as gerações estão aceleradas no processo. E nós temos um contexto de liderança, uma liderança, assim, demorada, uma liderança enquanto que essa nova geração ela tem uma outra visão debaixo do processo. O que nós precisamos entender é que esta geração, essa nova geração, ela consegue, eu estou falando para essa geração hoje aqui, exercer liderança muito cedo. Você é um líder, Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para liderar não só na igreja, Deus te chamou para liderar na escola, na faculdade, Deus te chamou para liderar no seu trabalho. Não fuja, não se esconda. Ei, e você não precisa de título nem de cargo para liderar, você precisa só manifestar o que Deus tem colocado dentro de você. Eu vejo aqui, e eu quero, em nome de Jesus, profetizar, eu vejo promoções, jovens sendo promovidos. Deus vai trazer um aceleramento no processo. Se você está na fila, se você crê nisso, diga: Senhor, eu tomo posse, eu sei que em nome de Jesus eu vou ser promovido. Eu quero liberar e profetizar sobre isso. E quando você estiver lá, lembra como José, e faça como José fez lá quando ele estava liderando. Quando você estiver lá, seja você também como Daniel, e lembra quem você é em Deus e o que você foi chamado para fazer. Então é importante a gente entender que essa nova geração, ela tem uma maneira diferente, descentralizada de liderança, multifocada. Para algumas coisas que essa geração faz, para a minha geração é um escândalo. E eu quero dizer para você que Deus quer te usar do jeito que você é. Não tenta copiar o jeito que eu faço. Aprenda o que você precisa aprender, recebe o que você precisa receber, leve à frente o bastão que Deus tem dado para a sua vida, o legado que Deus tem para você, e seja tudo aquilo que Deus chamou você para fazer. O grande problema, muitas vezes, da questão de passar o bastão, da conexão de gerações, de oportunizar, de empoderar e muitas vezes até mesmo emancipar os jovens para o propósito, é exatamente a questão de que muitos jovens esquecem e desvalorizam os pioneiros, aqueles que começaram, aqueles que cavaram os buracos, que fizeram as primeiras estruturas, que pagaram um preço alto. Mas o antídoto para a desvalorização dos pioneiros se chama cultura da honra. Cultura da honra. Se mais longe vi, foi por estar em pé nos ombros de gigantes. Isaac Newton tem a sua célebre frase: se mais longe eu vi, foi porque os meus pés estavam apoiados nos ombros de gigantes. Por trás de você
existem gigantes, heróis da fé, homens e mulheres que gastaram tempo, suor, lágrimas, dedicação, e é preciso ter esse entendimento. É interessante que a palavra diz no Salmo 145:4, uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciarão as tuas proezas. E ainda Juízes 2:10 diz: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Ainda Joel 1:3 diz: fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos e aos filhos e os filhos destes a outra geração. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E aí vem Atos 2:17, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus está sendo derramado nesses dias sobre nós. O Espírito de Deus está sendo derramado nessa noite aqui, nesse lugar. E ele diz assim: os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso aqui não é um por vez. Agora eu sonho, não, simultaneamente. Deixa eu dizer para você, a igreja que vai impactar essa geração é a igreja que aprende que cada um tem o seu papel, o seu lugar, e simultaneamente opera nessa visão profética de Atos 2:17, que diz: os vossos filhos, os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e as vossas filhos e filhas profetizarão. Então, tudo que a igreja precisa para seguir em frente tem: visão, ok? Sonhos, profecia, que fala da palavra de Deus. Então, tudo que a igreja precisa para seguir em frente é profecia, visões e sonhos. Eu vou fazer uma mensagem daqui, surgiu agora, depois. Deus está nos convidando para... Eu vou caminhar para o encerramento. Caminhar. Prometo nada para vocês. Deus está nos convidando para participar de um tempo onde Ele está formando um exército de líderes. Líderes capazes, comprometidos, de todas as idades. Pais, filhos, jovens, velhos, que compartilham da visão e trabalham juntos por essa visão, que andam juntos nessa jornada de Deus para a sua vida, e vão executar a tarefa estabelecida de Deus para estabelecer o seu reino aqui na terra. Assim, o que nós precisamos entender é que nós não temos muito tempo. Deus tem pressa. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Agora chacoalha ele assim e fala: se acorda. Deus tem pressa. Não temos muito tempo. Nós devemos trabalhar nesse tempo, sabe? E entender que Deus está levando a uma cura de gerações. Precisa ter uma tolerância maior. Ô jovem, tenha uma tolerância maior quando o seu líder, o seu pastor ou o seu pai espiritual não consegue pegar as coisas na velocidade que você pega. Ajuda ele, sabe? Leva ele ao nível que você está. Ô pai, pelo amor de Deus, se o seu filho está acelerado, sabe? Eu quero dizer para você: pergunta para Deus e descobre o que é qual o caminho que ele precisa estar acelerado. Então, entenda o que Deus está estabelecendo nesse propósito. Deus está derramando, e hoje eu vou orar por isso, por um espírito colaborativo entre as gerações.
um espírito colaborativo. Um soma com o outro para ter esse desenvolvimento ministerial, para receber o que Deus tem. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas se a gente não deixar o Espírito Santo fazer, ele não faz. Se a gente não quiser que ele faça, ele não faz. Então nós precisamos entender, e eu não vou nem perguntar para vocês, que você não estaria 6 dias, 5 dias, essa semana, já você não estaria de igreja em igreja, lugar em lugar, num culto à noite, simplesmente porque você quer só passear. Eu sei que você está aqui porque você quer uma visão de Deus, uma unção de Deus, um milagre de Deus, uma promoção de Deus, uma resposta de Deus. E ela veio, ela chegou para você aqui hoje. Essa resposta de Deus sobre a sua vida. Então hoje eu digo, líderes maduros, cabe a vocês, cabe a nós, servirmos como trampolim para os mais jovens. Líderes maduros, nós precisamos confiar na nova geração, confiar, acreditar, sem imputar-lhes, tem que confiar, você tem que confiar no trabalho que você tem feito, naquilo que você tem realizado, naquilo que você entregou na vida deles. Então, o que nós precisamos assim, não devemos imputar aos novos costumes, tradições, coisas que muitas vezes já estão há muito tempo empatando e prendendo a nossa vida por causa da religiosidade morta, por causa das obras mortas que às vezes a gente insiste em continuar praticando. O que nós precisamos entender é que aos líderes maduros cabe servir como trampolim para os mais jovens. Aos mais novos, há o desafio de desbravar novos campos, novas formas, novas áreas de influência. Invadir lugares onde a geração passada, onde a minha geração não conseguiu alcançar. Esse é o desafio. Deixa eu dizer para você, invadir, conquistar e liderar. Você pode repetir comigo? Invadir, conquistar e liderar. Qual que é o chamado de Deus para você? Invadir, conquistar e liberar. Sim, esse é o plano de Deus para a sua vida. A lei espiritual que rege as relações intergeracionais é a lei da herança e do legado, como eu coloquei aqui. A lei da herança e do legado tem alguns princípios para que a gente possa orar. Preste atenção nisso. Nós estamos colhendo o que nunca plantamos, pois uma geração no passado plantou para essa geração, e estamos plantando algumas sementes agora para não colhermos em nossa geração, pois nos movemos pelo eterno e não pelas coisas passageiras. Você acredita nisso? Você tem esse entendimento, você consegue dobrar os joelhos e agradecer a Deus por alguém que pagou um preço para que hoje você tivesse essa igreja confortável, para que você pudesse ter essa oportunidade. Sim, Deus é um Deus multigeracional, Ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele nunca estava preso a um tempo específico ou a uma só estação. A promessa que Deus fez a Abraão, nós vamos ver ela revelada e cumprida muito depois, e por causa das sementes que foram sendo semeadas e os frutos que estão sendo colhidos até hoje. A lei da herança ou do legado também nos tira dos resultados imediatos e nos colocam dentro do resultado do propósito. Essa geração não tem paciência. Deixa eu dizer para você. Você tem ou não tem paciência? Quantos aqui não tem paciência? Levanta a mão assim. Essa geração não tem paciência. Ela quer para ontem, não é nem para hoje. Ela quer para ontem. Ela não espera, ela não poupa. Se ela quer comprar alguma coisa, ela dá um jeito. Ela pega cartão de crédito emprestado do outro. E, por emprego que eu vou arrumar o ano que vem, eu te pago e tudo mais. Por quê? E também quando começa a fazer alguma coisa na igreja, então ele acha que do dia para a noite, da noite para o dia, vai sair da condição de discípulo para se tornar um pastor. A palavra de Deus entenda uma coisa, você precisa
ter o seu coração descansado no Senhor, para que você não fique pressionado pelos resultados imediatos. Você precisa dar resultado no propósito, e isso às vezes vai demorar bastante na sua vida. Às vezes a gente mede os resultados pelo sucesso, mas eu quero dizer para você, pelo sucesso rápido, mas você vai perceber que Deus, Ele tem um trabalhar silencioso, e às vezes Ele tem um trabalhar de um tempo diferente em nós. A vida cristã não é uma corrida de 50 metros, mas é uma maratona que nós estamos correndo. Então você precisa estar convicto da sua identidade e do seu propósito. Não perca a sua essência. A lei da herança e do legado, agora é o último ponto, nos leva a um sentimento de que somos uma família, e o que uma família conquista é da família. Você não está sozinho, desconectado nesse mundo. Quando você descobre a sua identidade, quando você descobre o seu propósito, você também descobre que você tem uma herança, e aí você se responsabiliza por deixar um legado. Nós precisamos entender, aqui nós temos várias famílias reunidas, falando das comunidades, das igrejas aqui representadas. Deixa eu dizer para você, o que você conquista junto com a sua igreja é seu. Não importa se outro parece que está levando mais vantagem, o que você conquista, o que você trabalha é seu, sabe? É isso, você precisa ter essa condição de filho. A orfandade, ela pode estar instalada no filho que fica em casa, e não apenas no filho que pródigo que vai. Às vezes o filho que está em casa, ele deixa o espírito de orfandade atrair o seu coração, e o pai olha para ele assim: se você não desfrutou, se você não tomou posse, se você não viveu tudo que tinha em casa, você não sabe de nada, porque tudo aqui é seu, tudo no reino de Deus é seu, tudo aqui nessa igreja é seu, tudo na sua igreja é seu. Então você precisa tratar com esse cuidado, você precisa tratar com essa proteção, e você precisa desfrutar daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida e o seu coração. A missão de Deus, a missão de Cristo, não foi apenas salvar, mas foi nos fazer filhos. Não foi apenas salvar você, mas foi te fazer filho. A missão de Cristo não foi apenas salvar, mas sim nos fazer filhos, nos dar um pai e uma família. Sabe, tem muita gente que não teve família biológica, mas tem uma família espiritual poderosa, tremenda, extraordinária. Eu me sinto tão amado por essa família que o Senhor tem me dado, essa família estendida, né? Talvez alguns são meus primos, alguns são irmãos, alguns são chegados nesse sentido, mas eu quero dizer para você, eu me sinto amado. Quantos se sentem amados nesse lugar aqui? Porque esse aqui é uma família. Então o legal de pertencer a uma família é que a conquista de um é a conquista de todos, e é isso que nós temos em Deus. Se nós somos uma família, a conquista de um é de todos. Então, se alguém em sua família, igreja, cura um enfermo, ressuscita um morto, recebe um favor para entrar em lugares incríveis, todos nós entramos juntos, todos nós curamos juntos, todos nós vivemos esse propósito. Então, é importante que você entenda uma coisa: aonde você deseja chegar é exatamente aquilo que você deve admirar. A unção que você respeita e honra, é nela que você prospera e cresce. Você pode ficar em pé? A igreja primitiva, ela vendia tudo o que possuía, distribuía entre os pobres, entre os necessitados. E a igreja primitiva, ela vivia esse senso de família, de proteção, esse senso de provisão uns para com os outros. Existe um desafio a nós hoje. O Senhor quer curar a paternidade, mas o Senhor quer curar também a filiação espiritual. O Senhor quer restaurar alguns vínculos, estabelecer meios de perdão, entender aquilo que o Senhor tem. O Senhor quer restaurar a cultura da honra, a cultura do reconhecimento.
E o Senhor também quer estabelecer esse propósito. Eu queria fazer um ato profético nessa noite. Eu não sei, pastor, se tem aqui uma família que esteja representada aqui nesse ambiente por um avô, por um pai, por um neto e talvez mais alguma geração. Tem alguma família da igreja ou que veio aqui que tenha essas conexões? Cadê o pastor Mauri? Pastor Mauri. E quem? O pastor Mauri está por aqui? Tá? Pastor Mauri tem um filho ou filha aqui? Pastor João? Está melhor do que eu esperava. Pastor João tem um filho aqui também, ou filha? Tem também? E aí termina aqui essa geração por enquanto? Se eles estão aí, eu queria que os 3 viessem aqui. Eu queria orar com vocês e fazer um ato profético com vocês nesse momento. Enquanto eles vêm aqui, eu queria também agora dizer aos mais maduros agora que pudessem se juntar aos jovens para orar com eles. Os mais maduros vão orar com os jovens e os jovens vão orar com os mais maduros. Vamos ter esse tempo de reconhecimento. Quem sabe o Senhor vai te colocar, jovem, num propósito de lavar os pés dos seus pais biológicos, espirituais. Não estou dizendo aqui nesse momento agora. Quem sabe o Senhor vai colocar em você algo para mover e você ter um entendimento do que é que Deus fez. Deus quer cancelar as maldições que estão sobre a terra, e isso só vai se estabelecer se houver a conexão das gerações. O Senhor quer trazer essa unção e essa bênção, e nós precisamos levar à frente esse propósito. Vocês entenderam meu desafio a vocês de orarem o mais velho pelo mais novo, o mais novo pelo mais velho. Se você está do lado, e se você está com alguns do seu time ou da sua liderança, tenha esse momento agora para que a gente possa mover em oração debaixo do propósito. O pastor Mauri vai chegar. Está chegando, sobe aqui. Pastor João, já chegou? E o filho ou a filha do pastor João, está aí também? Aleluia. Vai orando aí, vai colocando diante de Deus. Se tiver aí o pastor João e o filho, você, a esposa. Cadê o pastor João? Tá vindo? Vem cá, pastor João. Tem um filho seu aí, neto do pastor. Vem aqui, vocês. Aleluia. Pastor Célio, vem cá. Eu queria agora que vocês pudessem, os mais novos agora, ajoelhar-se aqui, enquanto o pastor Mauri vai orar por vocês. Eu queria que vocês pudessem se ajoelhar, os filhos, netos, e tem uma bisneto, neta, geração que vem. Dobra o joelho se vocês puderem. Pastor Mauri, libera, junto com o pastor Mauri, como pai espiritual dessa geração, impõe as mãos, libera sobre a igreja, estende as suas mãos para frente agora, em nome do Senhor Jesus, como um ato profético, declarando que as gerações vão se conectar através do poder da unção do Espírito Santo, que essa mesma bênção aqui vai estar sobre a sua família, sobre a sua casa, que essa mesma bênção vai estar sobre a sua igreja, que essa mesma bênção vai estar sobre aqueles que vierem depois de você, porque Deus tem estabelecido esse tempo, esse propósito em que os pais abençoam os filhos, ativam o chamado dos filhos, e os filhos abençoam os pais. Há o conserto, há perdão, há rendição, há propósito, aquilo que Deus tem estabelecido, o favor do Senhor, aquilo que essa família está recebendo aqui, toda a
família de Deus vai recebendo, porque são as conexões, as gerações conectadas no poder do Espírito. Rapidamente eu queria agora que o avô se ajoelhasse e os filhos e os netos pudessem orar sobre ele agora. O avô e os filhos e os netos agora. Eu queria que vocês orassem sobre eles. Em nome de Jesus, nós entramos em concordância com esse ato profético, declarando gerações curadas, gerações restauradas, alianças sendo restauradas. Senhor, que o simples ato, ó Deus, da unção do Senhor ser delegada aqui, quebre maldições, desfaça toda interferência maligna sobre as gerações. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está orando com a pessoa do seu lado aí, com o líder do seu lado aí? Ore aí, ore o mais velho com o mais novo agora. Libera uma palavra sobre ele. E na sequência o mais novo vai orar em nome de Jesus. Libera aquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Você é um profeta do Senhor sobre esta geração. Você tem um chamado para ganhar multidões em nome de Jesus, Pai. Ativa a aliança agora. Desfaz a desconexão agora. Meu Deus, que haja um entendimento do papel de cada um debaixo desse propósito. Nós oramos para que seja levantada uma geração de avivamento puro, avivamento santo, avivamento do altar, avivamento bíblico que vive segundo o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro